Boa tarde! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, hoje com o Dr. Fernando. E Dr. Fernando é promotor de justiça, professor, palestrante, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, autor do livro Dever Fundamental da Paternidade, Reflexos da Ausência Paterna na Prática de Atos Infracionais. Muito interessante o tema, né, pessoal? E aqui estaremos essa tarde com ele. Muito obrigada, doutor Fernando, por estar aqui com a gente. Eu estava ansiosa por esse momento, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os questionamentos, as dúvidas que as pessoas costumam ter a respeito do Estatuto. Tudo bem? Tudo ótimo, Kelly. Prazer estar aqui também. Adorei o seu convite aqui para o Caminhos Podcast, poder participar junto com você dessa conversa aqui tão tranquila, tão interessante, com um tema tão relevante para a sociedade. É verdade, a gente precisa, eu vejo que a gente tem uma necessidade de estar levando esse conhecimento às famílias, principalmente às famílias, da importância do cumprimento do Estatuto das Crianças e do Adolescente. Principalmente agora na sociedade atual, que nós temos vistos aí tantas crianças sendo expostas na internet, né? E tudo isso está amparado pelo nosso estatuto, né, doutor Fernando? Fala um pouquinho disso pra gente. Kelly, você colocou já de cara um tema assim extremamente interessante, né? Porque a gente vê a edição de inúmeras leis. Cada ano que passa, no mínimo, tem 2, 3 leis relacionadas ao direito da criança e do adolescente. E a gente esquece que muita coisa está aqui dentro do Estatuto. Então, eu acho que vai ser legal essa conversa. A gente vai falar sobre o Estatuto, o que é necessário utilizar e se realmente tem necessidade de tantas leis picotadas, fatiadas, quando a gente tem uma enorme proteção aqui dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a proteção integral, né? Talvez não necessitamos de tantas leis, mas de uma fiscalização mais feroz, né? É isso? É mais ou menos isso. A gente precisa, Kelly, as leis a gente já tem. Uhum. O que a gente precisa é uma efetividade e boa aplicabilidade das leis. Concordo. Elas precisam ser mais efetivas, colocadas em práticas e com profissionais qualificados que vão poder desenvolver melhor o Estatuto do Adolescente. Porque tudo, ou praticamente tudo, lógico que tem leis extremamente importantes, como a Lei do Sistema de Garantias de 2017, que especificou a questão das violências contra crianças e adolescentes, mas a grande parte, a nossa Bíblia na proteção dos direitos da criança e adolescente, eu sempre brinco assim, é o Estatuto. A gente ouve falar muito do Estatuto. Eu ouço de alguns advogados que em determinados casos, somente o Estatuto fica fraco para a defesa que eles estão precisando. Realmente existe isso, doutor Fernando? Como é que é o seu olhar? Vamos lá. A gente primeiro, Kelly, a gente precisa entender que o Estatuto ele é pautado num artigo imprescindível, né, da Constituição, que é o artigo 227 da Constituição. O artigo 227 da Constituição ele prevê a proteção integral e a prioridade absoluta nos direitos da criança e do adolescente. Com base nesse artigo da proteção integral, foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente. A Constituição foi de 1988, o Estatuto de 1990, então ele tem muita força. E no Estatuto nós encontramos diversas medidas que protegem as crianças e os adolescentes. Na verdade, o Estatuto ele é um compilado, como se nós pegássemos diversos códigos e juntassem num só. Nós temos aqui crimes contra crianças e adolescentes, então a gente pode dizer que a gente tem uma partezinha de direito penal aqui. Nós temos infrações administrativas para quem viola determinadas normas administrativas do Estatuto, então nós podemos dizer que tem um pouquinho de direito administrativo aqui. Nós temos normas de direito civil aqui dentro, questão de adoção, destituição do poder familiar, e nós temos o principal, que é as medidas protetivas e os órgãos que podem aplicá-las. Conselho Tutelar, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude. E as medidas protetivas, medidas referentes aos pais irresponsáveis. Então a gente tem muita coisa aqui. É óbvio que através de algumas leis,
como eu já citei, a própria lei do sistema de garantias, ela deu uma complementada muito boa, porque ela trouxe a questão dos tipos de violência que são praticados contra crianças e adolescentes, definiu eles muito bem e também trouxe a questão que é primordial, que é a escuta especializada e o depoimento especial, que a gente não pode chegar para uma criança, para um adolescente vítima e arguí-lo de qualquer maneira. Sim. A gente precisa de profissionais qualificados e ambientes adequados para fazer essa oitiva, né? Essa escuta. Então, assim, o principal objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é estar protegendo a criança e o adolescente. Tanto é que os primeiros artigos do Estatuto, ele traz os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que tem para qualquer cidadão, é óbvio, tem para as crianças e adolescentes. O divisor de água, que foi a Constituição, a Convenção Interamericana dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi exatamente isso. Tirar a criança e o adolescente daquela imagem de objeto para sujeito. A criança Sim. é um ser, é um sujeito em desenvolvimento, mas ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade, ele tem direito à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, todos os direitos que uma pessoa tem. Então a gente trouxe essa ideia, na verdade a Constituição, a Convenção e o Estatuto reforça isso muito mais, esses direitos fundamentais atrelados ao princípio da proteção integral, ou seja, proteção integral nesses direitos fundamentais e na prioridade absoluta do atendimento pela família, Estado e sociedade da criança e do adolescente. Então, quando você fala aí de proteção, né? Estando hoje nessa sociedade onde a tecnologia tomou um espaço, uma proporção assim que eu acredito que as pessoas não esperavam que ia ser tão grande em tão curto prazo de tempo, né? Porque nós temos mudanças importantes num curto prazo de tempo. Então, estamos todos acostumando ainda com esses impactos e com todas essas mudanças. Então, como foi algo abrupto, se é que eu posso dizer assim, nós temos visto as crianças sendo expostas na internet, né? Muitas campanhas solicitando às famílias as implicações que isso tem trazido, principalmente na rede de tráfico em relação à pedofilia e outros crimes bárbaros, né? Contra a criança e o adolescente. Como é que é o seu olhar em relação a esse movimento todo e a tudo isso que nós estamos vivenciando? Kelly, eu acho que, pelo menos vou falar da minha geração, né? Mas a minha geração é uma geração que ela é pré-computador, né? A gente não tinha computador, não tinha internet, a gente passou por todas essas mudanças, mas como você disse, nesse período, podemos dizer, dos últimos 10 anos, Sim. a mudança foi muito abrupta, com diversos aplicativos que dão acesso a inúmeras informações, positivas e muitas vezes também negativas, Sim. e que necessitam ter uma regulamentação. Quanto à regulamentação, não há dúvida. Mas eu acho que a gente, antes de falar sobre leis, e a gente pode até citar essa lei que já está próxima de ser sancionada pelo presidente da República, se você quiser, mas a gente precisa trabalhar a relação familiar. Concordo. Porque tudo começa na família. Então você pode ter uma folha de papel ou você pode ter um celular, que se você tiver pais responsáveis que sabem o que seu filho está fazendo, está regulando o que aquela criança vem desenvolvendo, seja na internet, seja na rua, seja em qualquer lugar, a vida dessa criança vai ser muito melhor. Com certeza. O que eu percebo, e talvez você tenha muito mais propriedade para falar sobre isso, é que os pais parece que desaprenderam a ser pais, não querem se responsabilizar pela paternidade e são os próprios pais que passam o dia segurando um aparelho celular. E a criança ela é simplesmente o reflexo do que ela vê em casa. Muitas vezes a gente, principalmente quando foi publicada a Lei do Sistema de Garantias, foi a 13.431 de 2017. A Lei do Sistema de Garantias fala de violência contra crianças e adolescentes. Essas violências que essas crianças e adolescentes sofrem, elas repercutem, seja na escola, seja com o amiguinho do vizinho. Então, assim, nada do que essas crianças estão se envolvendo hoje com redes sociais, extremamente ligadas a isso,
alguns casos a gente sabe que tem boas redes, tem bons aplicativos, tem boas informações, pode ser muito didático, mas leva também a essas crianças, por serem seres em formação, em desenvolvimento, poderem ser levados para os lados negativos. E aí os lados negativos vão tanto de jogos online, pornografia, tráfico de crianças, diversos danos que podem ser causados a essas crianças. Mas por quê? Porque os pais também não estão tendo aquele olhar, aquela visibilidade que deveria ser com essa criança e esse adolescente. E aí reflete na escola, que posteriormente vai refletir na justiça, que é o que a gente lida, infelizmente, no nosso dia a dia. Eu que estou sempre ouvindo a escola e lá no consultório também, eu percebo que as famílias têm delegado para as escolas um papel que, na verdade, é da família, e as escolas estão tentando se adaptar a essa demanda por entender que elas também possuem parte do papel da educação emocional dessas crianças e desses adolescentes. Porém, a gente percebe que se extrapola, né? E aí, quando extrapola, em alguns momentos já aconteceu de eu participar de situações onde a escola, a gente entrava num comum acordo e falávamos, olha, então vamos precisar acionar o conselho tutelar. Mas quando a gente chega a esse ponto, doutor Fernando, nós temos às vezes, algumas ressalvas, porque nós percebemos também uma falta de preparo aí desse conselho tutelar em lidar com a família, o contexto da família, da criança e da escola. Como é que você vê essa tríade? Eu acho que a gente está caminhando para uma melhora nessa questão da educação, de como os educadores têm lidado com uma relação com as crianças, com os adolescentes, que a primeira situação foi a lei que retirou os celulares das crianças e adolescentes dentro da sala de aula. Foi maravilhoso. Aquilo era uma dificuldade, que hoje já é uma dificuldade muito grande de lecionar. A senhora leciona, eu leciono, a gente já sabe a dificuldade que é lecionar, no meu caso, para adultos. Imagino hoje o professor que leciona para crianças e adolescentes. É um desafio enorme. É um desafio muito grande. Então, a gente já deu um passo largo com a retirada dos smartphones das salas de aula. Mas ainda há certa dificuldade de adequação exatamente nesse tripé, digamos assim. É o tripé família, escola e conselho tutelar. Não há dúvidas, eu acho que a senhora também deve concordar, que a educação básica, formação, caráter social é da família. Com certeza. A família, ela precisa participar dessa formação e desenvolvimento dessa criança. De forma ativa e não passiva. Ativa e responsável. Com certeza. E tem também responsabilidade para os pais aqui dentro do estatuto, aproveitando. A escola, além da educação disciplinar, matemática, física, química, diversas outras disciplinas, ela também, óbvio, que vai contribuir para uma educação social, para uma vida em sua comunidade e na coletividade, mas ela tem que ter uma base da família para poder trabalhar nesse ponto. Com certeza. E eu entendo que a escola e o conselho tutelar muitas vezes pecam. Vou começar pela escola, por exemplo. Eu percebo que a escola, ela tem grande dificuldade a analisar qual a solução, qual o direcionamento que a escola vai tomar quando um adolescente ou uma criança é um violador de direito ou tem seu direito violado. Então, é o primeiro ponto. Sim. A criança chega na escola vítima de um suposto abuso sexual ou de uma suposta violência física. Ela presta essa informação lá para a educadora ou para a orientadora educacional, para a pedagoga. Qual é o direcionamento que essa escola vai dar? Quem que eu preciso acionar? Qual o órgão competente? A maioria, infelizmente, desconhece. E a mesma coisa quando esse adolescente pratica um ato, não vou nem entrar em ato infracional, análogo a crime, mas um ato ilícito dentro da escola. Será que esse ato ilícito se resolve com o regimento interno,
com uma advertência, com uma suspensão? Será que esse ato ilícito tomou uma proporção tão grande que precisa chamar uma autoridade policial para... se é um ato infracional mesmo, que precisa chamar... E eu percebo isso com muita frequência nas escolas. Elas não sabem direcionamentos. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre converso com diretores da necessidade da gente fazer um diálogo com os diretores e dos diretores passarem, disseminarem como tentáculos os caminhos que têm que ser tomados. Porque a escola sofre muito dessa dificuldade, mas por quê? Por falta de conhecimento, que é uma exigência que o Estatuto também. Os profissionais que lidam com criança e adolescente, eles têm que estar sempre se aprimorando. Sim. Eles têm que ter conhecimento do que eles estão, seja na saúde, na educação, na assistência social. O aprimoramento é norma do Estatuto da Criança e Adolescente, de quem lida com criança e adolescente. E, por fim, nesse tripé, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, a gente não pode falar que ele não existe. Formalmente, ele tem que existir e existe em todo município. Tanto que ele é previsto. Exato, com 5 conselheiros eleitos a cada 4 anos. Também há um questionamento a respeito dessa forma de composição, né, dos conselheiros tutelares, mas a gente precisa também de que conselheiros tutelares não ingressem na carreira de conselheiro apenas com o voto. Por quê? Porque muitos deles ingressam na carreira com voto sem conhecimento técnico. Sem uma formação e uma compreensão de tudo que está ali no contexto do desenvolvimento de uma criança. Perfeito. E de um adolescente. Eu percebo que muitos dos pecados, dos equívocos também estão aí. Sim, às vezes a gente percebe tanto omissões como excessos de alguns conselheiros tutelares, por eles não terem uma formação mínima em como lidar o básico com uma criança e adolescente, e muitos deles, eles não têm nem os conhecimentos suas atribuições do artigo 136 do Estatuto, porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é o órgão com maior atribuições. Ele tem mais atribuições que o promotor, ele tem mais atribuições que o juiz. Então, o Conselho Tutelar é o órgão mais importante a respeito da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente precisa de um conselheiro tutelar preparado. Mas a nossa lei, e aí eu entendo que o Estatuto PEC, e deveria haver uma reforma nessa parte, exige apenas a questão eleitoral para que ele se torne um conselheiro tutelar. Então, você acabou citando aí uma fragilidade do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de toda a importância, com tantas mudanças na sociedade atual, nós temos aí uma fragilidade que está vinculada ao conselho, aos conselheiros tutelares. Principalmente no que diz respeito a ser unicamente admitido no cargo por uma eleição. O fato de você... Ele não é um agente político, ele não vai ser um poder legislativo, que o poder legislativo é um agente político que ele está transferindo, né, os nossos direitos, é como se fosse o nosso representante. Então pode ser qualquer pessoa, porque na quantidade de poder de agentes legislativos que vão ter lá, eles vão representar a quantidade proporcionalmente de população. Mas para o conselheiro tutelar ser eleito, ele precisa ter um mínimo de conhecimento técnico para lidar com essas crianças e adolescentes, não bastar apenas a eleição. Será que se tivermos também, dentro desse modelo de voto, uma prova de qualificação, nós conseguiríamos ter uma melhora nessa qualidade profissional do Conselho? Kelly, eu acredito que sim. Inclusive, alguns municípios do nosso estado já realizam essa prova. Opa! Só que é uma prova que ela não é eliminatória. Ela então, não está vinculada à classificação do candidato. Não, ele não vai ser classificado, nem apto ou não apto por conta da prova. O que alguns municípios, até muitas vezes através do Ministério Público, o que a gente faz? A gente realiza a prova, com base nessa prova a gente tem a posição, a preparação em tese, né? Porque a prova também é um reflexo em tese, de que cada candidato pelo menos conhece mais ou menos o estatuto, porque não tem como a gente ser realizado uma prova que vai analisar
a técnica dele em lidar com crianças. Né? É o manejo, essa palavra, o manejo das crianças e adolescentes, a técnica de lidar com a criança. Mas pelo menos o conhecimento formal do estatuto a gente consegue analisar. E com base nisso a gente encaminha para a população. Ó, população, esse fulano foi o melhor colocado na prova, ciclano foi o pior colocado na prova. Agora a eleição é sua. Se você quiser votar no que foi pior colocado na prova, teve a pior nota na prova, é uma opção sua. Mas eu entendo que ainda não é o suficiente. Eu entendo que seria necessário que tivesse primeiro um curso técnico de todas as pessoas que quisessem se habilitar no cargo de conselho. Eu acho que a pessoa que quer se habilitar no cargo de conselho, que é um cargo importantíssimo. Eu também ele vejo é o o mais importante assim. do estatuto, ele é um cargo, e lógico, tem que ser mais valorizado, com melhores salários, com melhor estrutura de trabalho. Sim. Entendeu? Não é só exigir do conselheiro tutelar uma preparação tamanha, mas não dar ferramentas para ele trabalhar. Ele precisa ter um carro à disposição, ele precisa ter um computador, porque eles são agentes 24 horas por dia. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é muita atribuição, é muita responsabilidade, mas exige muito conhecimento. E quando a gente exige muito conhecimento, a gente também tem que dar mecanismos, ferramentas que essas pessoas possam utilizar. Então é preciso uma união de fatores, que o estatuto talvez poderia ter uma pequena reforma para exigir... a pessoa tem interesse de ser conselheiro tutelar, vamos criar um curso técnico para que essa pessoa passe pelo curso, depois que tenha uma prova e depois ainda que haja a voto, mas o voto com base nas pessoas que passaram na prova, naqueles candidatos que passaram na prova, esses sim vão à eleição. Aí seria o melhor dos mundos. Mas ao mesmo tempo tem que haver a contrapartida do poder público. Com certeza. Que é municiar esses conselheiros de estrutura física do local onde eles trabalham, estrutura com materiais, estrutura papéis. Então a gente sabe muitas vezes que formação continuada, né? Isso, e principalmente a gente sabe que tem conselhos que não tem nem espaço para atender as pessoas quando precisam. Então falta também um olhar da nossa estrutura pública, um olhar da importância do Conselho Tutelar. É como se o Conselho Tutelar estivesse sendo negligenciado aí no seu papel. Mas, Kelly, eu vou ser sincero, se a gente for parar para falar sobre que o poder público, a estrutura pública deveria pensar a respeito de crianças e adolescentes, a gente vai até a noite aqui. Imagino. Porque nós temos... E talvez muitos ouvintes seus, muitas pessoas que estão assistindo ao podcast talvez nem entendam ou não levem para o lado positivo do que eu vou falar. Mas nós temos uma previsão constitucional de prioridade absoluta para criança e adolescente. É o único sujeito de direito que tem prioridade absoluta constitucional, mas que o poder público não olha para essa criança e adolescente. O poder público deveria olhar primeiro para a criança e adolescente, depois para todos os outros sujeitos de direito. Por quê? Primeiro, porque essas crianças e adolescentes são pessoas em formações. Verdade. Elas vão ser os adultos do futuro e os idosos do futuro. Quando você quer um idoso respeitoso, quando você quer um homem direito, honesto, que respeite a mulher que está do seu lado, você precisa formar isso quanto criança e adolescente. Depois não tem mais jeito. E o poder público não está olhando para isso. E aí fazendo uma comparação e não retirando direito nenhum. Sim. Nós temos hoje ônibus rosa para mulheres. Você já viu algum ônibus colorido para criança e adolescente? Não, e a gente de violência? Precisaria. Eu não estou falando para tirar das mulheres que sofrem violência, mas a gente precisa. Por quê? Porque as crianças e adolescentes são prioridades. Essa menina, esse menino vai ser o adulto de amanhã que vai respeitar esse homem e essa mulher, que vão ser pessoas muito melhores pela frente. A gente precisa criar esse hábito, o poder público fala assim, não, nós temos X de dinheiro para gastar. Primeira coisa que a gente vai gastar no dinheiro é o quê? Criança e adolescente. É educação boa. É saúde boa. Então eu passei por uma situação agora, na comarca que eu atuo, o processo é público, apesar de a vara de criança e adolescente não... Né, os processos são sigilosos quando dizem respeito à criança e adolescente especificamente, mas nós ajuizamos uma ação porque no município não tem nem psiquiatra, nem neurologista infantil. O magistrado julgou procedente e o Tribunal de Justiça reformou a decisão. Então, se o próprio Estado está contra crianças e adolescentes, quem vai ser capaz de defendê-las? É verdade. Então, a gente fica muito triste com isso. O que eu percebo é que
ainda não se trabalha com a prevenção. E a gente continua somente apagando incêndio. E se continuarmos nesse comportamento viciado de apagar incêndio, nunca teremos uma construção efetiva para uma sociedade melhor. Porque o que eu percebo, e me corrija se eu estiver errada, nós temos muitas ferramentas. Quando a gente compara nosso apoio de legislação, de sistema, eu falo do SUS até, quando a gente compara com outros países, nós temos um bom sistema. Só que Excelente. A gente não trabalha com a prevenção. E eu vejo isso também nas escolas. Ainda não se investe na educação infantil, apenas no ensino médio. E se esquece que tudo começa ali na infância. Quando chega lá no ensino médio, o sistema quer números. Nós temos tantos aprovados no vestibular, tanto por cento da população com curso superior. Se esquece da prevenção e da base para termos um alcance ainda maior de um país que tenha realmente uma preocupação com a educação e formação do indivíduo. Isso, formação do caráter do cidadão. Porque o que adianta a pessoa ter um diploma universitário se ela não é um cidadão? Isso. Então, a gente tem que criar cidadãos, a gente tem que criar homens, mulheres, indivíduos que sejam bons, que sejam corretos, que sejam justos, que façam coisas boas. Você não consegue, numa casa em que uma mãe é usuária de drogas e um pai é agressor, criar uma criança bem. Você não consegue. Mas como que esse pai e essa mãe foram criados? Quais as oportunidades que esse pai e essa mãe tiveram? É uma repetição. Mas óbvio. Mas a gente já está com 34 anos de estatuto, né? 35 anos de estatuto, 1990, e a gente, no poder público, principalmente, não consegue olhar para a prioridade absoluta que está prevista na Constituição. Mas deve ser porque, Kelly, porque criança e adolescente não vota, né? É isso. Então, assim, é difícil. Então, a gente vai... A engrenagem da máquina está errada. Está errada. A hora que eu não vou cansar de falar, não vou cansar de... Sempre que tiver oportunidade, seja convite teus, ou falar em público, ou palestra, não vou me cansar de falar que a solução para o nosso país está nas crianças e adolescentes. A solução, ela existe. Basta você tirar o foco, a gente está olhando para o lugar errado. Para o incêndio só. Exatamente. Foi o ponto que você falou. A gente olha depois que o fato aconteceu. Vamos apagar o fogo. Mas ninguém olha para, não vamos deixar essas madeiras aqui para que tenha o risco de acender e a labareira pegar o prédio todo. Então, assim, a gente tem que olhar para o pequeno e é mais fácil. É muito mais fácil você educar uma criança e até um adolescente do que você educar um marmanjo agressor. Sim. Isso eu falo em todos os sentidos. É muito melhor pegar da infância do que você fazer um adolescente ressignificar uma série de traumas. Porque ele já armazenou e já ruminou ali um ódio, uma raiva, que ele precisa colocar para fora e ele coloca da pior forma. Ele coloca com agressividade. Então, prova disso é o que nós estamos tendo agora nas escolas. Esse número absurdo de violência nas escolas, que quando a gente vai analisar o caso em si, nós conseguimos ver que existe uma falta, uma carência, muitas vezes de afeto dentro da estrutura familiar, porque isso também acontece na família. A família cuida da criança ali, mas na hora que ela tem uma certa autonomia, é como se ela não precisasse mais de nada. E aí eu percebo que pai e mãe ficam dias sem dar um abraço num filho, sem falar eu te amo, meu filho, você é importante para mim, e vai se vivendo a toque de caixa, e esses vazios, eles estão repercutindo nas escolas em forma de violência, né? É um grito de socorro. Como que você tem visto esse grito de socorro, doutor Fernando? Kelly, 2 pontos que você tocou aí muito importantes, a meu ver. O primeiro é que essa criança e adolescente, quando ele se torna um agressor, quando ele se torna um violador, ou ele está recebendo, ou há omissão dos pais, eles são totalmente omissos,
falta carinho, falta abraço, falta amor, e a gente ainda quer que eles controlem o que os filhos estão fazendo. Então, se eles não dão o básico, que é um carinho, um amor, por que a gente vai esperar que eles ainda controlem que rede social eles estão entrando? E o segundo ponto é quando há uma repetição da violência que os pais realizam e o filho repete na escola. É muito difícil, está sendo muito difícil para a gente lidar com isso, porque é sucessivo, é comum. A cada dia mais, crianças e adolescentes são laudadas com transtornos também, que é outro motivo, talvez não pela condição pessoal dessas crianças e adolescentes, mas também é motivo de violência nas escolas. Sim. Seja ela sofrendo, muitos casos de bullying contra crianças que possuem transtorno na escola, e muitas vezes por revolta delas, ou não estarem medicadas talvez corretamente, não é minha área, por isso que eu estou falando talvez, e acabarem agredindo um outro colega, uma outra criança ou adolescente do mesmo ambiente. Então, eu sinto que a educação está perdida, a escola passa a se tornar perdida, porque os pais não fazem o dever de casa, cara. Os pais, infelizmente, não fazem o dever de casa, é muito triste. Nós temos aí uma peça importante da nossa engrenagem, do nosso sistema, que é a família. E a família não tem funcionado dentro do papel dela, o que tem ocasionado uma série de problemas, né? E é um efeito dominó. E eu consigo perceber que pós-pandemia isso piorou, né? Na semana passada eu vivenciei como profissional um caso triste. Um menino que dentro do regimento da escola, ele havia completado todos os pontos. E de indisciplina e uma série de questões, bullying e agressão física com alunos, desrespeito a professores. E esse aluno foi convidado a se retirar da escola. E a mãe me ligou desesperada, dizendo que ia entrar com uma ação contra a escola. E perguntou se eu podia ajudar a atender o filho, porque já havia sido meu paciente há muitos anos. E eu falei, não, pera lá, vamos conversar primeiro. Porque para a escola chegar a esse ponto, eu preciso entender o contexto. E ela foi no meu consultório, nós conversamos muito. E aí eu fui mostrar para ela que ela estava tendo a oportunidade, naquele momento, de ressignificar a própria vida. Porque ela vive um relacionamento abusivo, onde os filhos sofrem agressão também, como ela. Sim, eles são vítimas. E ela, naquele papel da vítima, enfraquecida, adoecida, com muito medo de ficar sem nada, porque tem as ameaças, sempre ali aceitando tudo. Eu falei, olha, tá na hora de você, agora que é a sua chave. Você vai aproveitar o que está acontecendo com o teu filho, você vai olhar para o seu filho e para sua filha, os problemas dos dois, e os problemas deles é porque você não está tomando a decisão que você precisa tomar. Isso vai ser bom para o seu filho, coloque em ele, até citei uma escola que eu acredito que irá acolher o menino, troca ele de escola, mostra para ele que as ações têm consequências e que ele está saindo da escola que ele ama e se afastando dos amigos pelas consequências das próprias ações. Agora, o seu papel é sair desse relacionamento tóxico abusivo. Porque senão daqui a pouco você vai ter um filho que será um delinquente. E você é corresponsável disso. Isso é muito comum, né, cara? Isso é muito comum. E quando eu digo que a criança e o adolescente tem que ser prioridade é nesse ponto. Porque, apesar de todos os danos, a proporção é enorme, porque eu também atuo na vara de violência doméstica em alguns dias da semana. Da violência doméstica contra a mulher ser extremamente grave, mas a mulher, eu entendo até as justificativas de algumas delas. Ela tem consciência e capacidade decisória. Uhum. Ela pode decidir abandonar tudo, ela pode decidir agir em legítima defesa, ela pode tomar as atitudes que se espera de uma pessoa capaz. Agora, não venha me dizer que você espera isso de uma criança de 6, 8 anos que é agredida, que é abusada e que sofre diversos tipos de violência. Então, quando eu digo que a prioridade tem que ser a criança, tem que ser porque ela não tem condição de se defender.
A criança não tem condição de se defender, então a gente tem que olhar para ela primeiro. E é óbvio, aí complementando a sua fala, nem precisaria complementar, né? Mas toda violência seja praticada dentro da residência, independente de qual seja a pessoa que venha a praticar e contra quem, ela sempre vai refletir na criança e adolescente. É muito comum isso. É muito comum e a gente conversa com a mãe algumas vezes, principalmente quando adolescente pratica um ato infracional. Vai ser ouvido no Ministério Público. A gente ouve a mãe. E a gente percebe nitidamente que ela está naquele relacionamento abusivo por um motivo dela, pessoal. Entendo, mas aquele relacionamento abusivo inevitavelmente está influenciando na conduta daquele adolescente. E aí, para que eu possa falar para essas mulheres aqui, doutor Fernando, como recentemente acabei, né, de participar de uma situação assim e orientei a mãe, quais são as implicações para essa mãe, tendo em vista que uma criança já está tendo perdas acadêmicas e sociais, né? E quais são as implicações que essa mãe talvez responderia permanecendo num relacionamento desse e vendo os filhos se perderem e sendo prejudicados? Quais seriam as implicações para essa mãe? Eu vou aproveitar a sua pergunta para abranger tanto pais quanto mães. Sim. E qualquer prejuízo que venha a causar para a criança e adolescente. Porque os pais e mães omissos ou que geram um prejuízo para essa criança e adolescente têm as consequências. E as consequências elas vão desde o Código Penal até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é as infrações administrativas, uma delas de descumprimento do dever familiar, e até do Código Civil, que são indenizações. Então, vamos aqui dar alguns exemplos de casos concretos. Vamos dar exemplos. Então, eu gosto dos exemplos. Uma criança ou adolescente que não frequenta a escola. A escola manda cartinha lá para a mãe, tem que trazer a criança. O conselho tutelar vai na residência da mãe e fala que a mãe... Essa mãe, esse pai, né, a família, eles podem responder por crime de abandono material, previsto no Código Penal, e por infração do 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma multa por descumprimento do dever inerente ao poder familiar. Porque o dever inerente ao poder familiar é cuidado, vigilância, educação, saúde. Então, se essa criança não tem os direitos fundamentais garantidos pelos pais, esse pai pode ser responsável. E dependendo da tamanha gravidade, esses pais podem ser até destituídos do poder familiar. Não é o caso do exemplo que você deu, mas pode chegar a esse ponto. Então, um adolescente que ele pratica um ato infracional, a princípio, a consequência vai ser apenas para esse adolescente. O adolescente praticou um bullying, como por exemplo foi o caso que você deu de exemplo assim, ele vai responder a uma representação por ato infracional análogo ao crime de bullying e vai receber uma das 6 medidas socioeducativas previstas no Estatuto. Mas se a gente perceber que essa conduta, esse ato infracional análogo a crime praticado pelo adolescente, ele é um reflexo de omissão paterno-materna, agressão que ele também sofre paterno-materna, esses pais podem ser responsabilizados. E se violentar essa criança por crime de lesão, e se violentarem sexualmente por crimes de abusos sexuais. Então são diversas consequências, inclusive com indenização. Por exemplo, se um adolescente agride outro adolescente, causa uma lesão corporal nesse outro adolescente, ele precisa de um tratamento, cabe ação de indenização por danos morais, materiais contra os pais, porque são menores e o Código Civil, a gente já vai para o Código Civil, o Código Civil determina que as indenizações por atos praticados por filhos pelos menores são praticados, são de responsabilidade dos pais. A gente percebe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passeia aí por todas as áreas do direito, tamanha a importância dele. E eu digo, além, desculpa, Kelly, mas toda pessoa, todo profissional que trabalha com crianças e adolescentes tem que ter um conhecimento do Estatuto, nem que seja básico. É profissional da saúde, precisa de conhecer o Estatuto um pouquinho. É profissional da educação, precisa conhecer. É profissional da assistência, precisa conhecer o Estatuto. É extremamente importante. Se lida com criança e adolescente, é um profissional de qualquer área, precisa conhecer o Estatuto. Extremamente importante, até para saber os direcionamentos, entendeu? Os encaminhamentos. Porque ele não vai resolver tudo, assim como o direito não resolve. Sim.
A gente já conversou sobre isso. Eu sou um dos maiores apoiadores da interdisciplinariedade. Eu acho que o direito, como você disse, apaga o fogo. Ele tem a previsão legal, é muito importante a previsão legal, e a gente tem que fiscalizar para que o poder público cumpra as medidas com educação, saúde, para as crianças e adolescentes principalmente. Mas hoje acaba sendo um ponto de apagar fogo, incêndio. Então, se as outras áreas, se a psicologia, se a pedagogia, se a assistência social tiverem um conhecimento maior, um preparo maior, profissionais mais bem qualificados, talvez isso nem chegue ao incêndio. Eu assim, nesse quesito, eu já conversei com vários parceiros, né, de trabalho e tal. Eu tenho como conduta no meu consultório, eu solicito algumas mudanças às famílias. Eu tenho uma criança doente ou um adolescente doente. Encaminhei para o psiquiatra, está fazendo tratamento por questões familiares. Então, você vai fazendo aquela psicoeducação familiar. Mas aí chega um momento que eu percebo que algum dos membros não está sendo colaborativo, eu comunico uma vez. Ok? Comunico a segunda e na segunda eu já coloco, olha, infelizmente não vai poder ter uma terceira, porque a terceira eu vou ter que escrever, notificar e vou assinar pelo Gov e estar lá registrado. Então... Tem que fazer os encaminhamentos cabíveis, né? E isso fere, eu sempre cito, eu até tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele não está atualizado, eu preciso de um novo. Já cantei um aqui, gente. E aí eu coloco o que está infringindo no Estatuto da Criança e Adolescente. Enfim, e é funcional. Porque aí o sujeito leva um susto, me acha louca. Quem é você? Eu já escutei de pais falarem, mas você tá achando que você é quem? Eu falei, olha, eu não tô achando que eu sou ninguém diferente de você. Eu só estou aqui cumprindo o meu papel profissional, porque amanhã eu não vou responder por nada, por omitir algo. E estou participando, caso você não saiba, que nós temos aí alguns deveres a cumprir, tanto você quanto eu, e eu não vou abrir mão dos meus deveres, se eu tenho que cumprir, né? Só que em conversa com vários profissionais, eu percebo que eles têm medo dessa ação. Eles têm medo de que isso volte contra eles. E principalmente os psicólogos. Como eu sou da neuroeducação e psicanalista, eu não tenho um conselho. Os psicólogos têm muito medo do CRP. E aí eu percebo aí uma certa fragilidade. Eu não sei se o conselho, o CRP, não apoia nesse sentido, ou se é o profissional que não tem segurança o suficiente do que está fazendo e não tem conhecimento suficiente para aplicar aquilo. Você já percebeu isso ou nunca te participaram situações assim? Então, Kelly, eu vou ser bem sincero, eu não tenho conhecimento a respeito do Conselho de Psicologia. O que eu percebo é que muitos têm certo desconhecimento do estatuto, e não é só na área da psicologia. Qualquer área da saúde, da educação, da assistência, como a gente disse aqui no início, até muitos conselheiros tutelares têm desconhecimento das providências que devem ser tomadas em casos de reincidência ou casos graves de conhecimento de violência à criança ou adolescente ou descumprimento de deveres inerentes à criança ou adolescente. Mas o que a gente não pode esquecer é que muitos não querem se comprometer. Isso é verdade. Então, sabe que se prestar aquela informação, aquela situação vai chegar ao Ministério Público, provavelmente ou possivelmente vai ser ajuizada uma ação, ele vai ser ouvido como testemunha, e também não discordo de que muitos, inclusive, podem ter até medos desses pais. Ah, não, sim, eu já recebi ameaça. Então assim, e nós sabemos que o Estado também não confere essa segurança. Sim. Então, seja no hospital, seja dentro de uma escola, se um pai agressivo vier nos tomar, na imagem dele tomar alguma satisfação, tirar alguma satisfação, quem vai nos defender? Essa é a pergunta. Então, eu percebo que há, em parte, desconhecimento, não é exclusivo de psicólogo, mas de todos os profissionais, como eu digo, que trabalham com crianças e adolescentes, precisam ter o conhecimento do estatuto. Eu também percebo isso. E, além disso, tem a questão de não querer se comprometer e o medo. Não se querer comprometer, não, prefiro não me envolver.
e o medo de sofrer alguma represália dessa família também. Mas a gente tem que pensar sempre... Ou até mesmo do sistema. Eu acho que o caminho é falar cada vez mais, trazer a importância disso e a responsabilidade desse profissional. Sim. Porque esse profissional, Sim, ele vai também ser ele vai ser responsabilizado, sim, como a gente vê em casos de escola, que alguns professores sabiam que uma criança, determinado aluno, estava sofrendo abuso e não comunicou, sim, às autoridades. Esses professores no estatuto passaram a responder processos criminais. Sim. Então, as pessoas precisam entender que dentro de uma estrutura social, cada um de nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E que a gente não pode abrir mão dos nossos deveres, porque isso implica o sofrimento de um outro. É isso aí. Né? Isso é viver em sociedade. É assim, pelo menos assim como eu penso. Todo bônus tem um ônus. Se você quis essa profissão, você vai ter que se responsabilizar por ela. Tem que assumir os encargos. Todas as partes. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho aí da criança e do adolescente, mas eu ainda coloco como adolescente, nós temos aí uma faixa etária que é tida como maior, né, de 18 anos a 23, 24 anos. Mas eu digo que é a faixa etária do limbo. Por quê? Porque diante dos novos estudos, né, da neurociência, dos avanços, do nosso novo comportamento social, essa faixa etária ainda é tida como adolescente. Só que legalmente ela é tida como adulto. E nós temos famílias que são famílias, pode ser a minoria, mas nós temos famílias que cumprem o papel legítimo de cuidar, de averiguar uma série de questões. E muitas vezes as famílias encontram dificuldades de exercer o papel porque o filho está dentro dessa faixa etária e ainda mora com os pais. Você não vê uma fragilidade nossa e uma discordância, ora maior, mas ao mesmo tempo depende da família? Eu vejo que está na hora da gente começar a discutir sobre essas implicações. O que você acha disso, doutor Fernando? Uma pergunta difícil, hein? Eu sei. Muito complexa, até porque não envolve apenas a área do direito, né? Que é a área que eu tenho conhecimento com propriedade para falar aqui. Eu vivencio no consultório também. Mas é interessante, você tocou num ponto e me veio logo a época que eu estava fazendo pré-vestibular. Eu, quando fui fazer pré-vestibular, tinha 17 anos. Como que um adolescente de 17, 18 anos... E eu tô falando preparado, né? Com uma família que, graças a Deus, eu tenho outra sociedade também, né? Primeiro que era outra sociedade. E segundo que, graças a Deus, eu tive a satisfação, o privilégio de ter uns pais muito presentes na minha vida, independente dos dois trabalharem todos os dias, ambos. E eu, quando criança, lembro muito bem que eu ficava com a minha avó, mas sempre foram pais presentes que me acompanharam e principalmente nessa questão de educação foi muito importante. Mesmo com isso tudo, quando você está com 17, 18 anos, você tem que escolher uma profissão que vai ser o seu futuro, é muito difícil. Sim, não tem maturidade para isso. Muitas vezes você com 18 a 23 anos, você não tem ainda maturidade suficiente. Só que você deixa de transferir a responsabilidade para os seus pais e a responsabilidade passa a ser só sua. Até quanto isso é bom ou ruim? Esse é o questionamento. E até que ponto esse pai ou essa mãe pode pegar esse jovem de 18, 19, 20 anos e botar para fora de casa? Porque esse pai e essa mãe não tem mais responsabilidade. Mas que ato parental, da parentalidade, ele vai estar agindo, colocando esse jovem para fora de casa? Em que ele vai estar colaborando para tentar recuperar ou manter esse jovem dentro do sistema? Colocando ele para fora, porque é muito comum a gente ouvir de pais também numa audiência, falar assim, não, daqui a 2 meses ele faz 18 anos, eu não quero mais saber. Pode ir pra rua, pode vender droga, pode fazer o que quiser, porque não é responsabilidade minha. Bom, esse não nasceu nem para ser pai, né? mas é sobre o que a gente estava falando de rodar da repetição. Da repetição, porque é uma repetição. Ele não aprendeu a ser pai, ela não aprendeu a ser mãe
e não sabe agir assim com seus filhos. E é o reflexo que o filho vai ter com os filhos dele. Entendeu? De dificuldade de ter um controle parental, um controle de natalidade, e aí vem diversos outros problemas que a gente pode desenvolver. Mas é muito difícil a gente conseguir conversar com pais que tiveram o mesmo tipo de criação que eles passam para os filhos e que a gente sabe, agora me veio o termo, é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve que ela vai só aumentando e vai se transformando, de acordo com a hereditariedade, vai se repetindo. Então, se não vier alguém na família para romper com essa repetição de violência, de sofrimento, de insignificância mesmo, eu acho que é a palavra, essa família vai ficar se repetindo. E como que a gente vai ter a ruptura disso? Trabalhando de novo, trabalhando com as crianças, com as novas gerações. A gente precisa trabalhar com as novas gerações para quando elas se tornarem adultos, hajam diferentes com seus filhos e com seus semelhantes. Mas sua pergunta foi muito difícil, eu acho que eu nem respondi. Porque eu vejo uma dificuldade. Hoje nós temos aí os vícios nas telas, né? E cada vez mais adolescentes aí migrando para um jovem adolescente, então tá aí de 19, 20, 21. A família, ela perde o poder daquela coisa, olha, me dá seu celular aqui, que vamos ver o que tem aqui, entregar lá na delegacia de crimes cibernéticos, porque houve uma mudança de padrão de comportamento, o menino tá agressivo, o menino tá trocando noite por dia. A família não pode fazer isso. Kelly, mas isso, essa conduta dos pais, eles não estão pecando agora, eles pecaram lá atrás. É isso que eu estou falando, porque assim, a gente não está falando da nossa geração, que não tinha conhecimento de que isso acontecia. A gente está falando de crianças que já nasceram com redes sociais e que os pais, para almoçar, entregavam a tela para a criança. Então, assim, a gente precisa entender que a criança é o reflexo dos pais. Se ele vê todo dia os pais mexendo no celular, ele vai mexer no celular. Se a gente vê o pai todo dia lendo um livro, ele vai ler um livro. A criança repete o que os pais... Você sabe melhor do que eu. A criança repete o que os pais fazem. Não adianta você chegar com 16, 17, 18 anos e virar para mim, e é muito comum também essa reclamação que eu recebo. Ah, doutor, eu não dou conta. Falei, será que você nunca deu conta? Você alguma vez deu conta? É a pergunta que eu falo. Porque se ele desse conta, isso não ia mudar. Se com 10, 12, 14 anos, essa mãe, esse pai tem um controle do que essa criança está fazendo, ele não vai com 18 mudar. Não vai haver essa mudança. Na nossa geração, na minha geração, a gente ia para a rua, o pai sabia onde estava. A gente recebia notas e anotações por escrito e os pais tinham conhecimento do que era. Hoje que os pais têm todas as informações do filho só entrando no celular deles, eles não conseguem fazer isso. Então, assim, a visão que eu tenho é um pouco assim, não adianta você... A criança, ela tem que ser criada com educação e disciplina. Se essa lacuna ficou por um período, não vai ser com 18 anos que você vai conseguir aplicar retornar essa disciplina do momento que você abriu mão. Não é fácil, não é fácil. Nós estamos num momento social difícil, essa é a realidade, né? Mas eu teria inúmeras perguntas para fazer em relação a essa faixa etária, né, de proteção mesmo, porque eu vejo que é uma faixa etária que não está respaldada pelo estatuto, por ser de maior, mas é uma faixa etária que na sociedade atual está meio que no limbo aí. A gente está sofrendo, a gente precisa dar uma atenção, porque essa faixa etária hoje de 20, 21, 23 a 23 pegou o boom da internet. Então, eu percebo que eles estão perdidos, as famílias não estão conseguindo ajudar, porque não por falta de presença, muitas vezes porque eles entraram num confronto com as figuras acima, onde eles querem ter um poder que, na verdade, eles não estão preparados para ter.
Então, gera muitos debates, mas eu vou te convidar mais uma vez para conversarmos somente sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria muito de falar sobre, né, de te ouvir, na verdade, sobre o seu livro, porque eu concordo que a figura paterna tem um papel imprescindível. Eu cobro muito isso nos meus atendimentos, e nós temos uma ausência aí da figura paterna, cada Muito vez grande. mais ausente, mas eu prometo a vocês que novamente nós vamos ter aqui o Dr. Fernando conosco para ele falar exclusivamente sobre essa figura paterna, sobre o livro dele, sobre o olhar dele em relação à importância do pai na vida da criança e do adolescente. Dr. Fernando, você poderia deixar um recado para as famílias em relação ao papel delas na educação dos filhos? Primeiro, obrigado pelas palavras, Kelly. Foi uma satisfação muito grande estar presente aqui no seu podcast. Kelly, uma mensagem que eu posso deixar para todos aqui que estão nos assistindo, que vão nos assistir, é que a gente está vivendo um momento muito peculiar. A gente está vivendo um momento em que estamos perdendo as crianças e adolescentes Sim. para as redes sociais, seja para aplicativos de jogos, de pornografia, de violência infantil. E a mensagem mais importante que eu poderia deixar para os pais é: cuidem muito bem das suas crianças e adolescentes, prestem muita atenção no que eles estão fazendo, acompanhem. Quando tiverem tempo, estejam sempre do lado deles, divirtam-se com eles, e eu acho que não é proibido ter acesso à rede social, se divertir na rede Sim. social, brincar na rede social. Então brinque com ele. Em vez de ficar você no seu celular e ele no outro, no smartphone, fique os dois no mesmo. Veja o que seu filho, sua criança, seu adolescente está participando, com quem ele está tendo contato. Porque antes a gente queria saber, os pais queriam saber quem é seu amigo, traz seu amigo aqui em casa. Então entra no celular com ele, deixa eu ver esses amigos que você está jogando, deixa eu saber quem são esses amigos que você está brincando, porque a gente sabe que a rede social, a internet, a deep web, ela tem um monte de facilidades. Sim. Que de uma hora para outra podem estar transformando o filho que você tratou com tanto carinho em o seu pior inimigo. Então cuide bem dos seus filhos, dê atenção, carinho, atenção, e se puder, dá uma lidinha também no estatuto, porque é bom para todo mundo. É sempre bom, É sempre né? bom. Então, Fernando, muito obrigada mais Obrigado uma a vez você. por estar aqui, pela sua disponibilidade. Para mim foi uma honra tê-lo também. aqui comigo. E com certeza ele irá voltar para a gente falar sobre a importância dessa figura paterna. E eu aguardo vocês até o próximo podcast. Um beijo.